Então, a paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus, né? Sempre no precioso nome do Senhor Jesus, sabe? Não esqueça disso. Porque Deus pode ser qualquer Deus, sabe? Ó, qualquer Deus, né? Que toda seita, toda religião, toda crença tem um Deus, né? E até aqueles que não acreditam na existência de Deus, sabe o que eles fazem? Eles elegem a si mesmo como Deus. Ou elegem como Deus o seu próprio dinheiro. Entendeu? Então, Deus há muitos. É como Deus fala como o próprio Deus na revelação, nos 10 mandamentos, no primeiro deles, ele diz assim, ó: não terás outros deuses diante de mim. Por que ele falou isso? É porque ele sabe que existe centenas, talvez milhares, né, de falsos deuses. Deuses que não são deuses, mas que os homens elegem como deuses para si próprio. Então, vamos avante. Nós estamos tratando dessa tal da doutrina do véu. Tá? Ó, de princípio, olha, atenção, os adoradores do uso do véu. Calma, calma. Eu estou na obediência do ensino do apóstolo Paulo. Presta atenção. Que nós não somos contenciosos a respeito do uso do véu. E nem as igrejas de Deus, aquelas que são governadas pelo Espírito Santo, não são contenciosas com respeito ao uso do véu, entendeu? As minhas manifestações são apenas para mostrar a vocês que isso não é uma doutrina fundamental das Escrituras. Que as doutrinas fundamentais das Escrituras, são aquelas que tratam da inspiração das Escrituras, como a palavra de Deus. A doutrina que trata da personalidade de Deus, que Deus é uma trindade, que se manifestou no mundo como 3 pessoas distintas. Se você duvida, olha, veja, vai nesse endereço aqui, ó, o site Nas Pegadas do Mestre Jesus e o tópico A Doutrina da Trindade. Você vai encontrar quase 400 versos, dentro de uma tabela onde você pode fazer estas comparações, mostrando que esta realidade inquestionável dentro das Escrituras, que Deus é uma personalidade constituída de 3 pessoas distintas, contudo um só, possuindo os mesmos atributos, realizando e responsável pelas mesmas ações, e todos eles dizendo-se únicos, e mostrando uma relação de dependência com as outras pessoas que constituem a Trindade. Como entender isso? Não queira entender, simplesmente aceite. A Bíblia apresenta isso. Entendeu? Outra doutrina fundamental das Escrituras é que trata da divindade de Jesus Cristo, que Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que entrou no mundo e viveu entre nós, a quem demos o nome de Jesus Cristo. Entendeu? E a outra doutrina muito importante, é aquela que, se você não prestar bem atenção, vai parar no inferno. É o 5º ponto de doutrina da nossa igreja, que diz que a salvação é pela fé. Somente pela fé, não tem mais nada, não tem usos e costumes, não tem pertencer à igreja, não tem batismo, não tem esse montão de coisa que esses falsos profetas estão ensinando. As doutrinas da nossa igreja são coerentes com as doutrinas fundamentais das Escrituras. Está lá nos 12 pontos de doutrina, que os homens perverteram. Hoje eles não estão pregando e não estão ensinando nada disso. Estão ensinando falsas doutrinas. E usam o uso do véu, como doutrina fundamental das Escrituras, para fazer uma arma de guerra
usam, por exemplo, o dízimo também, que se atrevem a chamar de maldito, uma coisa que Deus não se expressa dessa maneira a respeito do dízimo em lugar nenhum. Os camaradas levam ao exagero, dizer que o dízimo é maldito, e que a igreja cristã não deve praticar. Mas isso é usos e costumes também. Entendeu? A saudação com a paz de Deus, que é uma coisa que nem na Bíblia existe. Não existe. Você lê lá a saudação que os apóstolos utilizavam nas suas cartas, você não vê essa tal da paz de Deus. Né? Mas no nosso meio nós consagramos essa saudação como uma doutrina. E pior que tudo, usamos isso como arma de guerra, entendeu? Como se fossem 3 espadas para enfiar na garganta dos outros e matar. Matar que jeito? Excluindo, tá? Agindo preconceituosamente, mandando essa turma toda para o inferno, por causa dessas bobagens. Mas a única arma de guerra que uma igreja cristã deve ter é a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho, não há outra arma. Não há outra arma. Se eu posso chamar de arma, ou próxima arma, poderosíssima, mais poderosa que uma bomba atômica, é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. São estas as armas de guerra de uma igreja cristã. Mas a vergonha que nós carregamos como comunidade, que se declara, que se diz cristã, mas já deixou de ser cristã há muito tempo, é que nossos ministros não sabem nem o que é o Evangelho. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, pode achar que isso não é verdade. Mas é verdade sim. Ué, procura saber de um ministro aí da igreja da congregação se ele pode explicar para você o que é o Evangelho. Ele não vai saber explicar para você o que é o Evangelho. O máximo que ele vai fazer é dar uma listinha para você de coisas que você não pode fazer e outra listinha de coisas que você deve realizar. É isso, o Evangelho para ele, na cabeça dele, é essa aí. Por quê? Porque ele foi ensinado por outros homens, né? Por outros homens também desviados da palavra de Deus, da Escritura, e desviados das próprias doutrinas da igreja, porque a nossa doutrina não é nada disso, né? E que aprenderam com outros, né? A igreja vem num desvio da palavra de Deus infernal desde o ano de 1950, entendeu? E esses desvios estão embutidos em listas secretas de ensinamentos, que é uma prática diabólica, porque o cristianismo não comporta segredos, tá? Nada deve ser segredo, é tudo aberto, tudo público, para todos saberem o que está acontecendo lá no meio da igreja, no seio da igreja, entendeu? Mas praticam listas secretas, reuniões secretas, né? Por causa de estarem dominados pelos homens da maçonaria. E aí vira esse angu de caroço, tá? Essa confusão, essa Babilônia de doutrina, levando todo mundo para o inferno, entendeu? Então, as nossas doutrinas fundamentais são essas aí, que tratam da personalidade de Deus, da inerrância e infalibilidade e inspiração das Escrituras, da divindade e humanidade de Jesus Cristo, da salvação pela fé, da existência do inferno para o diabo e seus anjos, e todos aqueles que não creem no sacrifício que o Senhor Jesus realizou na cruz. São 12 pontos de doutrinas, todos eles muito bem fundamentados nas Escrituras, porque as doutrinas bíblicas, as doutrinas fundamentais da Bíblia, elas são expressas em várias partes e porções da Bíblia. Não é construída num verso só. Não pode ser, doutrinas não pode ser construída com um verso só, e num verso contraditório. A doutrina do véu é 2 versinhos lá em 1 Coríntios 11, e num contexto contraditório. Logo a seguir você tem lá um verso que contradiz isso, que diz lá que o cabelo foi dado à mulher no lugar do véu.
Ora, quer você queira, quer você não, quer você interprete desta maneira, você interprete de outra, isso cria divisão no corpo espiritual de Jesus Cristo e a Igreja Universal. Vai ter aquele grupo que diz que não, tem que usar o véu, tem que usar o véu. E vai ter aquele grupo que não precisa usar o véu, né? Porque o cabelo foi dado em lugar no véu. Então fazer disso uma doutrina, né? Fazer doutrina com verso contraditório, divide o corpo da igreja e não tem a inspiração divina. O Espírito Santo não está guiando esse ministério a fazer disso uma doutrina. Ele pode até guiar, orientar um ministério a estabelecer como ensino, como ordenança, como mandamento, como instrução, como preceito, põe o título que você quiser. O uso do véu no seio de uma comunidade cristã. Pode ser até que isso tenha orientação do Espírito Santo, e deve ter mesmo, porque na tradição da igreja, a igreja teve sempre, durante séculos, o véu como uso, dentro do culto, nas orações pelas mulheres, né? Mas não faça disso uma doutrina. Por quê? Porque haverá um lugar onde você não vai poder levar essa sua doutrina. Eu não sei, pode ter algumas sociedades, são 257 nações, tem os protetorados, tem as possessões, tem os domínios. Nações indígenas são milhões. Cada uma destas nações, com o seu próprio usos e costumes, com a sua cultura, com a sua tradição. Eu dizia desde o ano 2000, quando Deus me mostrou que estes homens estavam praticando listas secretas de ensinamento e reuniões secretas, né? e que já estava registrado lá nos estatutos que no estatuto que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. Quer dizer, no primeiro ponto, doutrina diz que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e nossa única regra de fé e prática, a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. E os homens de 1995 acrescentaram a palavra contendo, e esse ponto de doutrina ficou desta maneira: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos lá como contendo a infalível palavra de Deus. Quando eu descobri estas coisas, eu comecei a me manifestar contra. E uma das minhas manifestações era porque faziam de usos e costumes, faziam doutrinas e armas de guerra. E eu falava a respeito do uso do véu. Eu dizia: olha, não sei, pode haver uma sociedade no mundo onde a mulher tem sobre a cabeça uma coroa de flores, seja agressivo, ofensivo, imoral, degradante. E eu dizia isso. O doutor do véu, doutor Romário Neves Cardoso, eu disse isso para ele, disse várias vezes isso para ele. Agora, a respeito da doutrina do chapéu, porque se você faz a doutrina do véu, você tem que fazer a doutrina do chapéu, está lá em 1 Coríntios, que o homem também não pode orar ou profetizar com a cabeça coberta. Quer dizer, eu não poderia estar falando das coisas que eu estou falando com a minha cabeça coberta, teria que ter descoberta. Porque senão, fazendo dessa maneira, com a cabeça coberta, eu estaria desonrando a minha própria cabeça. Eu dizia para eles: olha, a respeito do véu, eu não sei de uma sociedade que condene a mulher ter alguma coisa sobre a cabeça. Mas a respeito do homem, eu sei de uma sociedade, um país, uma nação que tem por cultura, por tradição, tá? É um preceito religioso, tá? Que são os judeus, que o homem deve, para honrar a Deus, tem que ter a sua cabeça coberta. E não é só no momento do culto, não. É o tempo todo, onde quer que ele vá, onde é que ele for. Onde quer que esteja, tem que ter a cabeça coberta para honrar a Deus. Eu dizia, se a congregação um dia for lá em Jerusalém, em Israel, para levar sua pregação lá, vai ter problemas. Por quê? Porque eles têm isso. Se entrar um judeu com a cabeça coberta num culto da congregação nesse país, a doutrina não permite. Ele vai ser expulso e vai ter sérios problemas. Eu não sabia, as coisas já estavam acontecendo. Quando eu dizia estas coisas para o doutor Romário Neves Cardoso, né, o doutor do véu, lá pelo ano 2005, 2006, né, eu dizia estas coisas, eu dizia para ele.
E eu não sabia que isso já estava acontecendo. Lá por 2003, 2004, a congregação iniciou seus primeiros contatos com a prefeitura de Jerusalém, lá em Israel, para construir um templo lá em Jerusalém. Entendeu? Bom, mas sucede o seguinte, que Israel é um país em permanente beligerância e tem um serviço secreto. Uma das maneiras, presta atenção, uma das maneiras de você introduzir um agente, um espião, né, para facilitar alguma ação terrorista num determinado país, uma das maneiras de você infiltrar alguém lá é através de empresas, como diretor administrativo, como diretor de produção, como diretor de marketing, como presidente, secretário, sei lá, um monte de função. O cara vai lá para trabalhar, é um funcionário dessa empresa, mas ele é um agente. Ele está lá para ver o que é possível fazer em termos de ação terrorista. Facilitar alguma coisa, né? Criar uma situação, como é o caso lá de 11 de setembro, lá dos Estados Unidos. O pessoal do Bin Laden botou as torres gêmeas no chão. De que maneira eles conseguiram isso? Infiltraram muçulmanos ligados à Al-Qaeda, aquele é o grupo lá do Bin Laden, introduziram estes homens, né, dentro do país dos Estados Unidos, e esses homens lá foram lá executar ações terroristas. Então veja, quando a congregação intentou se estabelecer lá em Jerusalém, logo nos primeiros contatos, o Mossad, que é o serviço secreto, foi acionado aqui no Brasil para saber quem é a congregação, quem é a nossa liderança, o que é que nós pregamos, o que é que a gente quer lá em Israel. Entendeu? Conhecer, saber todas essas coisas. E provavelmente foram ao templo lá com o kippá na cabeça. Alguns dos agentes do Mossad são sacerdotes, usam chapéus enormes, chapelões. E provavelmente aconteceu o que aconteceu aqui no bairro do Bonfim, lá em Curitiba, com os judeus Saulo Charabi, que foi expulso do templo porque estava portando lá o kippá. Entendeu? Isso pode ter acontecido no Brasil inteirinho. Eu sei de um caso do Saulo Charabi lá na congregação do Bonfim, lá em Curitiba, onde o ancião Furquins humilhou o Saulo Charabi, nosso irmão, em público, né? Vai sentar, vai sentar. Aqui nós não permitimos uma pessoa participar do culto com a cabeça coberta. Ué, pode ser que o Saulo Charabi é um agente de Israel, do serviço secreto de Israel aqui no Brasil. Ou se ele não é o agente, ele pode ter sido um informante, né? Mas o agente do serviço secreto de Israel soube que ele era crente da congregação, se aproximou dele e ouviu essa história e meteu lá no relatório. Meteu lá no relatório, aqui, ó. Aqui, chefe, é o seguinte, ó, escrevendo. Eu fui num culto dessa igreja aí, ó, escrevendo. E estava lá sossegadinho, se aproximou um dos líderes lá. E metendo a caneta no relatório. E chegou do meu lado e disse, ó, senhor, amigo, nós não permitimos a pessoa participar do culto aqui nesse templo com a cabeça coberta. O senhor retira a sua cobertura. Entendeu, chefe? Ó, mandaram tirar o meu kippá, ou então mandaram eu tirar o meu chapéu, chefe. Eu disse para ele, chefe. Eu disse a ele o seguinte, amigo, é o seguinte, eu sou judeu, é da nossa cultura, da nossa tradição milenar, o uso da cabeça coberta, eu entendo, é da minha religiosidade, eu entendo que para honrar a Deus, onde quer que eu esteja, eu preciso ter a minha cabeça coberta. E metendo tudo lá no relatório, entendeu? E dizendo, e sabe o que ele falou para mim, chefe? Sabe o que ele me disse? Ele me disse que se eu não retirasse a cobertura da minha cabeça, que era para eu sair do templo. E me expulsou, não aceitou a minha explicação, me expulsou, ó. Entendeu? E mandou esse relatório lá para o chefe do Mossad, lá pode ser que seja um só, 2, 3, 4, 10 agentes, não sei. Pode ser que isso aconteceu em várias partes, várias capitais, várias cidades do país, do Brasil. Porque são dezenas de agentes
espalhados pelo nosso país. Não só pelo nosso país, não. Eles estão na França, na Alemanha, na Inglaterra, eles estão na Holanda, eles estão em Moçambique, eles estão no Egito, eles estão em todos os lugares. E o chefe do Mossad leu, o quê? Essa turma vai vir aqui trazendo essa doutrina, trazendo essa pregação, para ensinar o nosso povo a desobedecer à vontade do nosso Deus, desobedecer o que está registrado na nossa Torá, registrado aqui na nossa Torá. Esse povo vem aqui para ensinar o nosso povo essa doutrina diabólica. Aqui nós somos servos do verdadeiro Deus, está registrado na nossa Torá, da nossa tradição de mais de 1000 anos, e esses caras vêm trazer isso aqui para o nosso país. Olha, vocês me avisam, quando essa turma chegar aqui, eu vou ensinar essa gente, tá? Eu vou mostrar para eles quem é que manda aqui nesse país, sabe? Entendeu? E não deu outra. Começaram a construção no ano de 2005, os alicerces estavam altos, já estavam gastaram mais de 200 mil dólares, e de repente chegaram tropas armadas, soldados com metralhadora, meteram a metralhadora na cara dos irmãos, e quem abrisse o bico tomava a bala na cara. Fizeram todo mundo ficar quietinho, confinado ali num cantinho, e chegaram os tratores e botaram tudo no chão. Não contentes com isso, com essa ação deletéria, 2 meses depois voltaram novamente e maltrataram, novamente metralhadora na cara dos irmãos, maltrataram os irmãos, insultando com palavrões, e se alguém abrisse um bico, tomava bala na cara. Entendeu? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Porque Israel convive com o cristianismo já há 2000 anos. Primeiro a igreja primitiva que esteve por lá, depois tornou-se o catolicismo romano, né? Depois o catolicismo romano se dividiu, para lá foram também os católicos ortodoxos, né? Depois teve a reforma, foram lá os alemães, foram os ingleses, os franceses, né? Então, eles convivem pacificamente com as igrejas cristãs. E nunca houve em toda a história de Israel um ato violento, agressivo, estúpido como este, por parte do Estado de Israel contra uma comunidade cristã. Por que aconteceu isso somente com a congregação? Ninguém quer falar, todo mundo, bico calado. Mas não adianta, se você não falar a verdade, tem que falar a verdade sempre. Entendeu? Senão ninguém aprende nada, fica todo mundo debaixo de uma enganação muito grande. Entendeu? É por causa disso aí. Humilharam judeus aqui no Brasil, por causa da cobertura na cabeça, e pagaram o preço lá em Jerusalém.
que teria acontecido? É o seguinte: quando a congregação começou os primeiros contatos para se estabelecer lá em Israel, imediatamente o Mossad ativou os agentes secretos que estão aqui no nosso país. Esteja seguro. Agentes secretos de Israel estão em várias partes do mundo, por causa do estado da situação de exceção que vive esse país, cuja sobrevivência deve-se à permanente vigilância do seu território, para poder defender-se dos seus inimigos. Então, o Mossad agiu no sentido de acionar os seus agentes para saber quem era a congregação cristã no Brasil, o que quer essa gente aqui no nosso país, o que pensam essa gente, quem são estes homens. Isso, esteja seguro, com certeza aconteceu. Por que eu sei disso? Ora, porque é dessa maneira que funcionam essas coisas. É assim que é feito. Essa é a guerra da informação. Bom, como é que eles vão conhecer a congregação? E o que nós acreditamos, de que maneira nós pensamos, quem são os nossos líderes? É frequentando os nossos cultos. Agora, ele foi lá como judeu, como um espectador, entrou no templo, com o kippá na cabeça. Olha, alguns agentes do Mossad, eles são também rabinos, são sacerdotes, com aquele chapelão, né? E deve ter acontecido, como aconteceu com o judeu Saulo Charabe, na igreja do Bonfim, lá em Curitiba, que foi humilhado em público porque estava com a cabeça coberta. É possível ter ocorrido diálogos semelhantes a este que eu vou simular. O ancião, o diácono, o cooperador se aproximou do agente do Mossad. Evidentemente, vocês estão me entendendo. O agente do Mossad não leva uma placa no peito dizendo: sou fulano de tal, agente do Mossad. Isso é secreto. Está lá no meio do público e o líder da congregação chega ao seu lado e diz: amigo, olha, aqui não permitimos as pessoas permanecerem neste templo com a cabeça coberta. E ele deve ter dito: meu amigo, eu sou judeu. Isso é da minha cultura. O uso dessa cobertura é da minha tradição, da tradição do meu país. É também da minha religião, é da minha fé. Eu acredito que para honrar a Deus, esteja em qualquer lugar que for, eu devo ter a minha cabeça coberta. E ele deve ter ouvido do líder da congregação esta resposta, mais ou menos isso. Bem, se o senhor não quer tirar o chapéu da cabeça, não quer tirar essa cobertura, o senhor se retira do templo, porque aqui nós não permitimos, neste ambiente, um homem com uma cabeça coberta. Entendeu? E ele meteu no relatório, mandou lá para o Mossad, lá de Jerusalém. Ora, a princípio, quando analisei estas coisas que ocorreram com a congregação na construção do templo lá em Jerusalém, eu pensei que eventos semelhantes a este que eu estou imaginando aqui precisaria ter ocorrido muitas vezes. Não, mas nada disso. Basta um só evento como esse para resultar em coisas como essa. Você quer saber por quê? Porque eles são muito fanáticos, mas muito mais fanáticos do que nós somos a respeito das nossas crenças. A prova está em que, durante 2000 anos, esta nação viveu sem terra, sem um pedaço de terra para se chamar de seu, de sua pátria, seu lugar, e sobreviveu.
2000 anos no meio, espalhado no meio das nações, sendo perseguidos e maltratados, e sobreviveram. Você sabe por quê? Por causa da cultura, por causa da tradição, por causa da religião. Então, basta só um relato desses aí, na mão de um general lá do Mossad, o cara deve ter lido uma coisa dessa e falando assim, eu vou mostrar para essa gente que aqui quem manda somos nós. E foi lá, mandou soldados, com tratores, botou tudo no chão e maltratou todo mundo. Entendeu? Então é isso. Então a congregação fracassou em Israel. Em 2008, eles depois que destruíram o templo de alvenaria, fizeram uma tenda lá, construíram uma tenda, e em 2008 enrolaram essa tenda e vieram embora para o Brasil. Chega de Israel, chega de Jerusalém. Por quê? Ora, pergunta para um desses anciãos, por que eles não continuaram lá em Israel? Ele vai dizer, você está louco, camarada. Aqueles homens lá não tiram o chapéu da cabeça nem para dormir. Como é que nós vamos pregar o evangelho para essa gente? Eu tenho um relato escrito, cuja autoria eu não vou revelar para não causar desabores. E o relato é o seguinte: o tempo total, desde o início, foi de 28 meses. Desde as primeiras conversações até a data de abertura. E o movimento foi o seguinte: primeiro, comprar um terreno para construir uma congregação no caminho de Jerusalém para Hebrom. E assim Deus preparou. Custo do terreno com a legalização e transferência foi de $430 mil. Alugar um local para ter um endereço em Israel, para ter os cultos e também para alojar os irmãos que viajariam em missão pela obra de Deus em Israel. Aluguel mensal de $1.200 e outros custos relativos à manutenção da sala de oração. 3. Mandar de volta para Israel o Evangelho, através dos servos de Deus do ministério de 2 em 2. Foi também enviado irmãos pedreiros e homens de Deus que deixaram suas famílias e nossa irmandade para trabalharem na parte material. Ao longo de 6 meses, nossos irmãos, junto com algumas empresas que foram terceirizadas, construíram algumas coisas no terreno, como a limpeza do terreno, a construção do abrigo antibomba, na medida de 7 por 12 metros, com 25 centímetros de concreto em toda a sua estrutura, o tanque de batismo, mais os baldrames, os muros e outros. No dia 19 de junho deste ano, após estas edificações, uma reunião com a prefeitura foi acertado com os mesmos que tudo tinha sido feito permaneceria do jeito que estava, e sugeriu que contratasse para a edificação da igreja uma empresa americana em pré-moldado, que nos entregaria a igreja pronta em 45 dias, e o que depois foi mudado e proibido pela própria prefeitura. Após a reunião na prefeitura, no dia já mencionado, no dia seguinte, 20 de junho de 2005, saiu uma ordem, não se sabe até agora de onde, e invadiram o nosso terreno o exército com grandes tratores e destruíram tudo, e estragando tudo que já se havia feito, dando um prejuízo aproximado de $200 mil, o que deixou a todos nós e nosso irmão advogado Miguel perplexo e atônito, pois em reunião no dia anterior e através de uma ata lavrada,
foi acertado o que eu já relatei. Nossos irmãos que lá estavam choraram muito. Após mais ou menos um mês do acontecido, chegou no escritório do nosso irmão. O tempo total desde o início foi de 28 meses, desde as primeiras conversações até a data da abertura. Devemos entender, então, com este episódio, que as doutrinas das Escrituras Sagradas, elas não mudam. E, se preciso for, devemos sustentá-las e até morrer por elas, porque receberemos da parte de Deus o galardão, a recompensa, pela obediência à sua palavra. Mas usos e costumes você pode abandonar. Se você pratica na sua igreja algum usos e costumes, como é o caso do véu, da cobertura do chapéu, sem problema. Você pode abandonar isso, porque você não vai ofender a Deus. Quer saber por quê? A ordem de Deus imperativa é para que nós levemos a pregação da sua palavra a todos os povos, ou todas as raças, todas as tribos, todas as nações, que nós preguemos o evangelho a toda criatura. Então, é necessário que o evangelho seja transcultural. O evangelho é para todas as culturas. Por isso nós não podemos fazer de usos e costumes, fazer doutrinas. Eu vou mostrar mais agora que isso não é uma doutrina, que é usos e costume que o ancião abandonou dentro da congregação, na sua abertura. Presta atenção! É isso. Então, gente, entenda, cultura dos povos, né? Usos e costumes dos povos, a gente obedece, a gente atende, tá? Respeita, entendeu? Depois dessa destruição toda, os irmãos do Brás foram lá para Jerusalém e conversaram lá e acertaram a construção de uma tenda. No dia da abertura, da inauguração, no primeiro culto, estiveram presentes autoridades da prefeitura lá de Jerusalém, que são judeus ortodoxos, todos eles com o chapeuzinho na cabeça, estiveram presentes no culto. Um deles era o porta-voz da prefeitura, que era este cidadão que você vai ver agora. O nome dele é Nir Barkat, um judeu ortodoxo, e veja ele aí conversando com outros judeus sacerdotes com o quipá na cabeça. Tá vendo aí? Tá vendo aí? E veja, no meio do culto, deram liberdade para ele para falar com a Irmandade, apresentando as desculpas da prefeitura de Jerusalém por causa da violência cometida contra a congregação. E veja, ele está na tribuna com... Observe que o ancião está sentado atrás desse irmão de paletó escuro, que deve ser o tradutor daquilo que o Nir Barkat está falando com a Irmandade. Veja, o ancião está quietinho, ouvindo que o Nir Barkat está pregando no meio do culto com a cabeça coberta. Estou mostrando estas imagens do ancião sentado, quietinho, ouvindo Nir Barkat. Não é para humilhar esse irmão, não. É porque são fatos. E a gente tem que falar a verdade e encarar os fatos, por nada de esconder as coisas erradas que acontecem no nosso meio. O ancião, esse irmão aí, é um dos valentes da congregação. Ele não é um covarde por não praticar a doutrina do chapéu.
E ele não é um relapso com as crenças da congregação. Esse irmão é um dos valentes da congregação e ele sempre esteve disposto a ir aos lugares onde os outros não queriam ir. Teve um tempo quando ele viajava aí para os países da América do Sul, Bolívia, Paraguai, os seus companheiros de ministério ridicularizavam ele, chamando-o de missioneiro, não de missionário, que seria a palavra correta, mas de missioneiro, debochando desse irmão. Esse irmão é um dos valentes da congregação, mas ele ficou quietinho e deu a permissão do porta-voz da prefeitura falar, porque debaixo da guia de Deus, porque se ele fizesse diferente, ele viu o que aconteceu, metralhadora apontada na cara dos irmãos. Então, ele abandonou, quebrou a doutrina, foi desobediente a Deus? Não, é usos e costumes isso aí. O uso da cabeça coberta é usos e costumes. Se você pode praticar numa nação, numa tribo, você pratica. Mas se você não pode, você pode abandonar, que você não vai ofender a Deus. A salvação das almas é muito mais importante do que chapéu, véu, barbicha, camiseta regata, bermuda, essas bobagens que esses homens ficam ensinando para o nosso povo. Agora, é isso aí, eu já falei lá dos barburdão lá na Turquia, né? Chamaram lá, estavam se reunindo lá, o irmãozinho foi para lá, abriu sua casa para fazer reuniões, tal, culto, chamou seus familiares, estes vieram, gostaram desta reunião e trouxeram os parentes por afinidade, e estes parentes por afinidade trouxeram seus amigos e parentes também, e formou-se uma grande comunidade, estavam fazendo cultos semanais, coisas lindo, maravilhoso, com muita manifestação do Espírito Santo de Deus. Aí chamaram um ancião da congregação, o camarada foi lá e abriu a boca. Não pode ter barba grande, porque a nossa doutrina não permite. Só que nesse país, o homem ter barba grande é homossexual. E não deu outra. O ancião saiu corrido de lá. O final dessa história eu não sei. Não tenho ainda informação. Mas provavelmente, pelo menos isso eu sei, que não deu certo. Entendeu? Porque essas coisas não são doutrinas, né? São usos e costumes. E tem que ser entendida como usos e costumes. Ora, se não dá para você praticar os seus usos e costumes, abandona, não tem problema, mas nada de fazer disso doutrina. Eu falei no vídeo anterior a respeito de se Deus enviar você para uma nação indígena, onde estão todos nus. Pois é, nós temos também a doutrina do casamento monogâmico, quer dizer, o homem só pode ter, uma mulher. Aqui você vai ouvir algumas coisas, você vai torcer o nariz, você vai ficar escandalizado, tá? Mas é por falta de conhecimento do que a Bíblia diz, é falta do conhecimento do que é o Evangelho, tá? Que é transcultural. O que eu quero dizer com isso? Transcultural, que é para todas as culturas. Estamos mandados falar para as criaturas, para as nações, o amor de Deus revelado na cruz do Calvário, onde Ele mesmo se fez homem, foi lá, morreu na cruz do Calvário, foi sacrificado para pagar os nossos pecados e para nos dar o direito de entrar na glória dEle. Agora, não fomos mandados para destruir, desagregar as famílias, porque no mundo as nações indígenas principalmente praticam o casamento múltiplo. Quer dizer, um homem pode ser casado com várias mulheres. Então veja agora isso aí.
essa doutrina do casamento monogâmico. Quer dizer, o homem só pode ser casado com uma mulher só. Agora, não esqueça, hein, isso é bom para nós aqui, cidadãos brasileiros, né? Nossa cultura ocidental, entendeu? Para os nossos, lá para a Europa, né? Estados Unidos, para as Américas e tal. Mas tem lugares que isso você não pode pregar contra isso. Ei, entenda! Mas uma das maiores façanhas do cacique é administrar um longo casamento em dose tripla. Este é um retrato de família para poucos. Entre os Camaiorás, só o cacique Cotoque tem tantas esposas. E se para alguns homens ter 3 mulheres parece um sonho, na vida real, isso exige muito jogo de cintura. 3 mulheres e 25 filhos. E mais 32 netos que eu tenho, né? E agora eu quero ter mais filhos ainda, para poder chegar até 30. E vai ter mais mulheres ou não? Não, eu acho que por enquanto, para as 3, já tá bom demais para mim. Então, como você já deve até ter percebido por eu apresentar também a cultura dessa tribo em vídeos anteriores, né? E você viu que eles estão aculturados, né? Mas eu estou mostrando, tá? A prática do casamento múltiplo, né? A prática da poligamia, entendeu? Mas observe uma coisa, tá? É proibido pela FUNAI, né, que é o órgão do governo que cuida das nações indígenas no nosso país, né, é proibido pela FUNAI você ir lá e mexer nos usos e costumes dessa nação. Isso é proibido por lei. Tá? Se você fizer isso, você vai ser expulso de lá pelo exército. Tá? Isso é proibido. E a congregação já aprendeu isso, que aqueles que visitam as aldeias indígenas não devem meter o seu narigão, tá? O seu nariz, na cultura deles. Tá? A cultura deles tem que ser respeitada. Então, o casamento monogâmico é da nossa cultura, inclusive é bíblico, a palavra de Deus ensina isso. Tá? O Novo Testamento ensina isso, que cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. Tá? Mas isso aqui é da nossa cultura, entendeu? Nestes lugares, você não pode estar condenando estas coisas. Tá? Olha aí, ó, eu estou passando os ensinamentos que estão embutidos em listas secretas, que não deveriam ser listas secretas, deveriam ser público isso aí. Todo mundo saber que nós não devemos nos intrometer na cultura desses povos, tá? Respeitar isso daí, entendeu? Então, a doutrina de que devemos ter uma só mulher é muito bom para nós aqui, mas a cultura deles é diferente e tem que ser respeitada, tá? Por que tem que ser respeitado? Bom, aqui militares, né, o próprio exército vai tirar você da aldeia. Vão pôr você para fora de lá e você vai ser proibido de voltar lá, se você for lá querendo mexer na cultura deles. Tá? Isso não só no Brasil, não. A maioria das nações tem legislação específica sobre os índios que estão em contato com o homem branco. A legislação a respeito. E todas elas vão nessa direção, proibindo que nós levemos para eles a nossa cultura, que se intrometa na cultura deles. Mas veja, se você vai no meio de uma nação que já conhece o cristianismo, por exemplo, ó, veja este vídeo, onde a coisa é lá em Moçambique. Tá? Veja o que esse ancião está pregando para esses índios aqui, lá na África, em Moçambique. Bom, essa história começou assim, tá? Normalmente começa assim.
alguém sai aqui do Brasil, conheceu o Evangelho, conheceu a pregação aqui da congregação, né? E foi lá para Moçambique, ok? E lá começou a falar das nossas crenças, tal, e juntou lá um grupo de índios africanos, tá? Só que acontece o seguinte, na África, as nações africanas, as nações indígenas lá na África, todas elas praticam o casamento múltiplo. Isso é da cultura, da tradição, tá? Então, o vídeo que eu vou mostrar, eu não conheço exatamente a situação, que tipo de relacionamento conjugal estão vivendo estes índios, estas índias, né? Eu não conheço. Mas, provavelmente, vários deles estão vivendo o casamento múltiplo. Então, veja o que esse ancião está dizendo lá para eles. Tá? Esse irmão chamou esse ancião e veja o que ele está dizendo. Veja bem. Essa igreja é diferente de todas as outras. Então, observe o que ele está dizendo. Tá? Ele não foi lá para pregar o Evangelho, para ensinar a estes índios o que é o Evangelho. Tá? Ele foi lá, ele está pregando igreja. É a placa da igreja que ele vai pregar. Não é o sangue derramado na cruz do Calvário. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo isso? Porque a CCA, que é uma dissidência da congregação, a congregação também é escrito, tá? A congregação só gosta de semear na seara dos outros, sabe? Colher os frutos da plantação dos outros. Uma coisa que não devemos praticar, Paulo ensinou isso e deixou o seu exemplo. Ele diz lá, em Romanos, no capítulo 15, verso 20, ele diz, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Sobre fundamento alheio. Não tem o propósito, o interesse de entrar em um seu próprio campo, evangelizar um lugar desde o seu início. Não, eles se aproveitam do trabalho dos outros, sabe? Não gostam de arrancar toco, tá? Derrubar a mata e arrancar o toco, não. Quer já entrar na seara dos outros, né? E colher os frutos, né? Então, é o que fazem aqui no Brasil em todos os lugares. Vão pregar a igreja, não o Evangelho. Vão meter o pau nos pastores, vão dizer que vão pregar aí que são todos ladrões, que vivem da lã das ovelhas, é isso? Tá? Vão meter o pau no dízimo, dizer que o dízimo é maldito, que quem pratica o dízimo é maldito também. Vão pregar o uso do véu, um monte de coisas, tá? Bom, mas o Evangelho que é mandado ensinar, isso eles não falam. Tá? Então, por isso ele está dizendo aqui, a congregação é uma igreja diferente, tá bom? Então, de princípio, já começa assim, tá? Pregando igreja. E lá eles tiveram esta facilidade, porque a Igreja Mundial do Poder de Deus já está lá já há muitos anos. A Igreja Universal do Reino de Deus já está há quase 40 anos lá. E está fazendo um trabalho maravilhoso lá. Se você quer saber, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tá? Então, na esteira, né, do trabalho dos outros é que vai a congregação. Vai fazer o famoso pescar em aquário alheio, né? Vai pescar no aquário, são pescadores do aquário. Aqui nós vamos ensinar a doutrina. Está escrito na Bíblia. Conversa mole
não vai ensinar a doutrina que está escrito na Bíblia. Não vai ensinar nada disso. Isso aí é a grande enganação. Esse homem que está pregando aí, com todo respeito, com todo carinho, que é uma pessoa que eu não conheço, mas estou na obrigação de dizer a ele, é um cego que foi ensinado por outros cegos e está querendo guiar cegos também. Todos vão cair na cova, tá? Ele não vai ensinar doutrinas da Bíblia. Essas doutrinas da Bíblia, como eu já expliquei em todos os meus vídeos, eu estou batendo tempo, estou explicando isso em todos os meus vídeos, foram abandonadas, algumas foram pervertidas. E hoje, desde 1950, esses homens da maçonaria elegeram como doutrina usos e costumes. É isso que ele está fazendo lá. Ele vai ensinar usos e costumes. Entendeu? O próprio Jesus Cristo ensinou a todo mundo. Está mentindo. Está mentindo. A começar pela nossa salvação. Ele não vai ensinar o que Jesus Cristo ensinou sobre a nossa salvação e que está muito claro, bem expresso no nosso quinto ponto de doutrina, entendeu? Está muito claro, muito bem expresso no nosso quinto ponto de doutrina que a regeneração ou o novo nascimento, que é salvação, eu creio que você está entendendo, que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Vou repetir novamente para que você entenda o que eu estou dizendo. Que a salvação, que é o novo nascimento, que é a regeneração, só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Entendeu? Eu já expliquei isso em várias partes. Se você examinar meus vídeos, você vai encontrar isso. Que Jesus Cristo disse, vou usar um verso só, João 6,47, mas ele fala isso muitas vezes. Ele diz lá, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. É isso que ele está falando, que a salvação é por acreditar. Tá? Mas esse ancião, e a congregação cristã, a do Brás e a CCA, e todas as dissidentes da congregação do Brás estão pregando a mesma coisa, que você, para se salvar, você precisa batizar, você precisa ser firme e fiel no ensino deles, que não pode usar costeleta, não pode usar o bigodinho lá, não pode usar camiseta regata, não pode usar uma bermuda, as mulheres não podem cortar as pontas do cabelo, não podem rapar os pelos da perna, um monte de ensinamentos sobre usos e costumes. Você só pode congregar, você precisa pertencer à congregação. Mas se você examina o ensino de Cristo, não está dizendo nada disso. Então ele não vai ensinar conforme a doutrina e o ensino de Jesus Cristo. Tá? Ele vai falar de práticas, usos e costumes, só isso. Mas isso não é o principal ensino de Cristo, que é o ensino sobre a nossa salvação. Irmão Bernardo me procurou. Então, é aquilo que eu disse lá para trás neste vídeo, né? Este irmão Bernardo conheceu a graça, né? Conheceu a pregação da congregação aqui no Brasil e voltou lá para a terra dos seus pais, lá para Moçambique, né? Então não é um trabalho organizado pela direção da igreja, com o objetivo de alcançar os povos não alcançados, como faz toda a igreja séria e que tem responsabilidade com o evangelho de Jesus Cristo, né? Entendeu? Não. É o irmão aí, Bernardo, que se mudou lá para a terra dos seus pais e lá encontrou um campo e crentes de várias denominações evangélicas. E o que ele fez? Começou a pregar o evangelho? Não. Começou a pregar, meteu o pau, o dízimo, tal, essa turma é ladrão, bababá, tal, e tá? Não pregar o evangelho, aliciando as almas, tá? Entendeu? Para
arrastá-los para dentro da congregação. Entendeu? É isso que foi feito. E juntou lá um grupo de índios, né? Índios de várias nações indígenas, porque lá em Moçambique, como em toda a África, a variedade de nações, inúmeras, milhares de nações, umas diferentes das outras, com usos e costumes umas diferentes das outras. Tá? Então esse irmão conseguiu aliciar um grupinho aí, não sei se 20, 30 pessoas, tá? Que eram crentes de outras denominações, da Igreja Mundial, da Universal, dos presbiterianos que também estão por lá, os batistas estão por lá, os metodistas também estão por lá, com um trabalho sério de missões. Tá? Não essa enganação diabólica aí. Tá? Então veja. Falou que tem muito amor por todos os irmãos e pela sociedade. E precisa agora ensinar o que está escrito na Bíblia. Novamente a grande enganação. Não vai ensinar o que está escrito na Bíblia. Porque esse povo, a congregação e as dissidências, todos eles não têm respeito nenhum pelas Escrituras. Tá? Nosso ponto de doutrina diz que ela é inspirada por Deus e é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Né? Mas, desde 1920 e 50, eles vêm pregando que a palavra de Deus está na boca deles e a Bíblia, jogaram de lado. O ensino das Escrituras não tem autoridade para formar os pensamentos dessa gente, nem a mudar as suas crenças. Eles usam a Bíblia conforme a conveniência deles. Tá? E estão desviados de suas próprias doutrinas. Então ele não vai ensinar nada do que a Bíblia diz. Muito do que ele vai ensinar é usos e costumes que não tem fundamentação nas Escrituras. Novamente, é um cego que foi guiado por outros cegos e está guiando esses cegos que estão aí reunidos e todos vão parar no inferno. Nós sabemos que precisa realmente, as pessoas precisam entender as coisas que estão escritas na Bíblia. Conforme Deus quer ensinar as pessoas. Novamente, a enganação. Agora, ele está dizendo que as pessoas precisam entender o que a Bíblia ensina, e agora ele vai usar uma autoridade suprema, conforme Deus quer que saiba, né? Mais adiante, ele vai dizer que a boca dele é a boca de Deus, que está sendo usada por Deus para ensinar a palavra para as pessoas. Só que muito do que ele vai falar, mas muito mesmo, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não ensina nada daquilo. As minhocas que estão na cabeça dessa gente, tá? Eles vão pôr para fora essas minhocas. Não tem nada de ensino bíblico aí. Não existe isso. O ensino bíblico é rejeitado. É rejeitado. Não podemos examinar e estudar a Bíblia. Não podemos estudar a Bíblia. E estudar e examinar é a mesma coisa. Não podemos fazer. E a ignorância do que ensina a palavra de Deus é a origem de todos esses erros. Aqui em Moçambique, todo o continente africano, muitas pessoas estão passando para a congregação cristã em Moçambique. Mês de outubro, mês de novembro, foram batizadas 3.202 pessoas. E já passamos já de 12.000 pessoas batizadas já. Todos agora são da congregação cristã. Novamente, a pregação da igreja, não se fala nada do que ensina a Bíblia. A exaltação da denominação Congregação Cristã do Brasil, né? Mas nada de Bíblia, nada de ensino das Escrituras, nada da palavra de Cristo. E a função principal, mais importante de todo aquele que se propõe levar
a palavra de Deus, o Evangelho, para outras nações, é falar da salvação que há em Jesus Cristo. Mas até agora ele não disse uma palavra, nem vai dizer, porque ele não sabe, muito provavelmente, esse ancião não sabe o que é o Evangelho. Porque o ministro que sabe o que é o Evangelho não comete estes absurdos, de maneira nenhuma. Eles vão aprender a cantar hinos, vão aprender o que está escrito na Bíblia. Outros jovens vão aprender a cantar hinos com jovens. Uma coisa é importante. Bom, aqui ele vai falar absurdos, na minha visão, na minha maneira de entender. Tá? Vai falar grandes absurdos. Tá? Grandes absurdos pela sua falta de noção, por não saber o que é o Evangelho. Tá? O homem que passa para a congregação cristã será uma pessoa diferente. O homem só pode ser marido de uma mulher só. A mulher pode ser esposa de um homem só. O moço só pode conhecer a outra moça quando se casa. E é coisa muito séria. Nós estamos indo para o céu. Então é o seguinte, em toda a África, em Moçambique também, são milhares de nações indígenas, todas elas praticando a poligamia. Quer dizer, o homem tem lá várias mulheres, várias esposas, né? Isso não é pecaminoso, isso é cultural, Lá no Velho Testamento, tá? Os homens de Deus lá do Velho Testamento, todos eles tiveram várias mulheres. Abraão teve várias mulheres, Isaac, Jacó, né? Davi, o rei Davi, todos eles várias mulheres. Teve até o campeão, que foi Salomão, eram milhares de mulheres. Entendeu? E isso era suportado, não era considerado pecado. Jesus não censurou de modo algum. Nos dias de Jesus Cristo, Jesus se encontrou com muitos homens que tinham várias mulheres. Não é mencionado no Novo Testamento, porque ele não censurou isso. Não censurou isto. Né? A igreja do Novo Testamento, os apóstolos ensinaram que para a liderança da igreja, para diácono, para bispo, fossem escolhidos homens casados com uma só mulher. Olha aí o ensinamento, está vendo? As instruções de Paulo para escolher as pessoas que iriam exercer a liderança dentro de uma comunidade cristã. Isso aí, ó, maridos de uma só mulher, entendeu? Então, através desses ensinamentos, com o tempo, mudou a cultura. Hoje, nós praticamos o casamento monogâmico. E entendemos que isso é da vontade de Deus. Mas você não pode entrar no meio de uma sociedade pregando contra os usos e costumes da poligamia. Porque isso não é o Evangelho. Se você tiver o cuidado e escolher as lideranças certas, né, eles vão perguntar a você, mas por que só pode ser, por que fulano não pode ser um ministro, né, não pode pregar a palavra e tal? Você vai dizer, olha, para ele lá, o líder, né, que a vontade de Deus é que o ministro seja casado com uma só mulher. Mas você não vai condenar o casamento múltiplo do outro. Você vai dizer para ele que Deus orienta, e vai ler na Escritura para ele, tá? Que Deus orientou que seja marido só de uma só mulher. Então, estas coisas, com o tempo e a ação do Espírito Santo, e estes índios, lendo nas Escrituras, o ensino da palavra de Deus, é que vai mudar estas coisas. Não você com as suas imposições. Então veja, eu não sei, né? Não conheço essa gente aí, esses índios que estão aí ouvindo essa pregação desse ancião, mas muito provavelmente, com quase toda certeza, há muitos ali casados com várias mulheres. O Senhor Deus vai dar para nós
uma habitação, uma morada no sol, no céu. E para morar no céu não podem morar pecadores. Bom, veja bem, agora aqui ele está dizendo que o sujeito casado com 3, 4, 5 mulheres é um pecador, isso é pecado, né? É pecado. Então, todos os homens aí, lá do Velho Testamento, nos dias de Jesus também, que eram crentes convertidos, batizados com várias mulheres, né? Casados com várias mulheres, são todos pecadores. E é verdade mesmo, irmão, ele também não tem nem noção do que é o pecado. Para ele, pecado, nós não somos pecadores. Tá? O ensino é esse, nós erramos na presença de Deus, mas nós não pecamos. Olha que maravilha. Quando a palavra de Deus diz que, Paulo diz, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se declara pecador, confessa que é pecador, e diz ainda que ele é o principal dos pecadores. João, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele no capítulo 1, no verso 8, ele diz, se dissermos que não pecamos, mentimos, e a sua palavra não está em nós. Né? No verso 10, ele diz, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ao flexionar o verbo na primeira pessoa do plural, nós, nossos, né, ele está se incluindo. Ele está se incluindo. Todos os apóstolos declararam-se pecadores diante de Deus. Né? Tiago, Pedro, todos eles, várias partes e porções. Então, essa é uma condição do homem. Né? Por isso que o Senhor veio e cumpriu na cruz do Calvário toda a justiça para salvar as nossas almas. Porque nós somos pecadores e o fato de aceitarmos o Evangelho, de batizarmos, de pertencermos a uma igreja cristã, ainda continuamos pecadores, necessitados do sacrifício feito na cruz. Mas na congregação não. Nós não somos pecadores. Se você tem dúvida, você pergunta para o ancião. Diz para ele, irmão, o irmão é pecador? Você vai ver. Ele vai botar você na marca do pênalti e na primeira oportunidade vai dar um pé no traseiro. Por quê? Você está ofendendo ele. Ele não é um pecador, ele não é um santo de Deus. Tá? Então ele vai dizer aí que o casamento com várias mulheres é pecado diante de Deus. Quando na realidade isso é cultural. Cultural. Nós não podemos mais então fornicar. Nós não podemos enganar a esposa e ter outra mulher. Nós não podemos praticar o adultério. Isso é pecado diante de Deus. E se a proposta desse ancião for aceita, o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Vai desagregar a família. Vai atirar mulheres na prostituição, mulheres revoltadas com o que aconteceu na vida delas, vai fazer divisão, contenda, vai levar essas mulheres a se envolver com outros homens, praticando o adultério. Essas crianças, não há a pessoa melhor para cuidar de um filho do que o próprio pai. O cara não é filho dele, sabe lá como é que ele vai tratar essas crianças. As crianças não vão ter a presença do pai, vão virar marginais, ficar marginalizados. É isso que ele vai fazer, vai gerar com essa pregação. Ele vai eleger uma e as demais? As demais vão ser desprezadas, né? E vão ficar revoltadas com isso, né? Então, isso não é da vontade de Deus. Que desagregar a família, né? Essas crianças vão ficar sem a presença e a orientação do seu pai. Isso não é do agrado de Deus. Né? O que deve fazer um missionário entrando numa sociedade como essa? Deve pregar o Evangelho. Tá? Pregar o Evangelho e
traduzir, aprender a língua das pessoas, traduzir, organizar o dicionário, a gramática, traduzir as cartas do Novo Testamento para essa linguagem, a linguagem deles, ensiná-los a ler e escrever em suas próprias línguas, e vão aparecer as pessoas convertidas. Estas pessoas que são casadas com uma só mulher, tá, é que devem ser colocadas na liderança da comunidade. E cuidado para não se meter nos usos e costumes deles. Que o tempo, a ação do Espírito Santo e o tempo é que vão mudar estas coisas. Não com a nossa imposição, levando a nossa cultura de cidadão brasileiro, morando aqui numa grande capital aqui no Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, em Cuiabá, Salvador, impondo a nossa cultura no meio dessas nações. E não comemos sangue. E sangue é a alma do animal. Veja aí o absurdo, veja o absurdo. Está atirando famílias, desagregando as famílias, atirando mulheres numa revolta, numa indignação, né? Os filhos destas mulheres numa revolta, numa indignação, porque vão ser separados de seus pais, seu próprio pai. Estas mulheres, provavelmente, porque depois que a mulher conhece o que é um homem, ela não consegue viver sem ele. Essas mulheres vão se envolver com outros homens, vão se atirar na prostituição, no adultério, por aí vai. Mas olha a preocupação dele, onde está? Está em não comer o sangue, não comer o sangue. E não comemos sangue. E sangue é a alma do animal. Você pode implantar dentro de uma comunidade cristã, mas isso é secundário, irrelevante no meio, principalmente no seio de uma sociedade indígena onde ninguém sabe absolutamente nada. Não sabe absolutamente nada. E o ensino de Jesus a respeito disso, ele diz que o que contamina um homem não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca é lançado em lugar escuso, é lançado fora. O que contamina um homem é o que procede do coração. Então você comer sangue, deixar de comer sangue, é irrelevante, mas o ensino desse homem é mortífero. É mortífero. Entendeu? Desagregar a família é uma ofensa, é um absurdo. Não precisamos de outras igrejas. Veja então, novamente, a preocupação dele qual é, né? É exaltar a igreja, tá? E vai vomitar aí um exclusivismo religioso, né? Um fanatismo, né? Excluindo todas as demais comunidades cristãs. Esse é o fanatismo religioso que domina o coração destes homens. Então agora vocês vão conhecer uma igreja diferente. É a última igreja da nossa vida. Daqui, da terra, é ir para o céu. Então, ele diz que a congregação é uma igreja séria. Bom, eu entendo que uma igreja séria é aquela que respeita as suas próprias doutrinas, tá? E vive de acordo com elas. Agora, aí eu ainda entendo que a qualquer momento uma comunidade cristã, uma liderança entenda que as suas doutrinas não são verdadeiras, tá? E que deva implantar mudanças nas crenças, no escopo das doutrinas. Eu até entendo e aceito que façam isso, mas que venham a público e declarem, tornem isso do conhecimento de todos. Isso é igreja séria. Isso é igreja séria, tá? Agora, a igreja sem vergonha é que se reúne secretamente, pratica listas secretas de ensinamento dirigidas somente aos ministros, né?
que o cara não pode nem dar a conhecer a sua esposa, os seus filhos, porque se der a conhecer o que eles decidem lá dentro, é expulso da pior maneira. Porque se dissesse, ó, nós mudamos, implantamos essa doutrina, ou mudamos a doutrina, e esse irmão não concordou com isso, e tivemos que sair, e foi tirado do ministério, eu até, tudo bem, beleza, mas eles não dizem nada, deixam em suspenso isso. E a Irmandade fica se perguntar por que fulano não está mais no ministério. Eles não dizem por quê. Eles vão falar, irmão, não mexe com isso, que isso é do diabo, isso é do capeta, tal, não mexe com isso. Então, a ovelha vai ficar pensando que o cara adulterou, é homossexual, é ladrão, vai pensar o pior, entendeu? E vem aí uma desmoralização muito grande. Então, eu entendo que se uma igreja, por exemplo, eles não creem que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Já desde o ano de 1950, eles não creem na inspiração total das Escrituras. No ano 2000, descobri isso, comecei a bater, botei na internet, malhando estes homens. Agora é que eles foram botar lá a adulteração que eles fizeram lá no Estatuto em 1995, eles foram colocar agora no primeiro ponto de doutrina, que a Bíblia não é toda inspirada por Deus, que tem partes que é inspirada por Deus e tem partes que não é. Mas esses camaradas não sabem nem o que é inspiração divina. Eles não sabem nem o que é isso. Como é que o camarada pode legislar a respeito de uma coisa que ele nem sabe o que é? Entendeu? Eles não creem mais na Trindade. No nosso meio está cheio de ancião que acha que é só Deus, que Jesus Cristo não é Deus. Na lista de 1969 e na de 2009, está escrito com todas as letras que Jesus Cristo foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição. A nossa doutrina, o quinto ponto de doutrina, diz que a salvação só acontece pela fé. Eles estão dizendo que para você ser salvo, você precisa batizar na congregação. Tem mais, tem que ser um genuíno ancião, portador do DNA lá do sangue do Luiz Franciscon. Se for um outro ancião, um outro pastor de uma outra igreja, o batismo não vale nada, porque na congregação o batismo é salvífico. O batismo é que salva. Você precisa ser firme e fiel nos usos e costumes que eles estão ensinando como doutrina. Você precisa permanecer, ser crente da igreja, ser membro da congregação, senão você não vai entrar no céu. Quando o nosso quinto ponto de doutrina diz que a salvação só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Então essa não é uma igreja séria. Estes sem vergonha deveriam vir a público e mudar tudo isso aí. E fica quem quer. Quem não quer vai embora. Vai procurar sua turma. Mas esses sem vergonhas enganam a Irmandade. Estão enganando o tempo todo. Já há 50 anos, 60 anos enganando a Irmandade. Bom, eu vou dar a vocês agora um exemplo do que é uma igreja séria. O que é gente responsável, que respeita o Evangelho, que respeita as Escrituras e que tem o temor de Deus, No final do século XVIII, lá pelos anos de 1870, 1880, a maçonaria se apoderou do domínio da Igreja Presbiteriana do Brasil. A maçonaria tomou o poder da igreja. Tá? E eles não fizeram isso escondidinho lá entre eles, tal, não. Quem estava na liderança sabia quem era o maçom e quem não era maçom, lá no meio deles. E houve aqueles que não concordaram com a maçonaria no seio da igreja presbiteriana. E entraram lá numa grande discussão. No século seguinte, no ano de 1904, 47 comunidades presbiterianas pertencentes à Igreja Presbiteriana do Brasil se separaram da igreja mãe, e fundaram a Igreja Presbiteriana Independente, que não aceita a maçonaria. Muito bem, passaram-se os anos. Em 2006, há 7 anos atrás, há 8 anos atrás, o Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu a respeito
da maçonaria e assumir um grande erro cometido no final do século XVIII, início do século XIX, assumir o grande erro e tornar um público que a maçonaria não tem nada a ver com a obra de Deus, com a vontade de Deus, que eles não servem, o maçom não serve a Deus. Eu vou passar agora aqui as decisões do Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil a respeito da maçonaria, decisão do Conselho no ano 2006. Veja aí. Bom, eu vou parar por aqui, né? Porque... Bom, e tem outra coisa também, vou aproveitar, o senhor disse que não, esta é a última igreja da nossa vida. Se for a última igreja da sua vida, você vai parar no inferno, tá? Porque eles não estão pregando salvação. A salvação pela fé. Paulo fala lá aos Efésios, diz assim, que pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Em Romanos capítulo 11, versículo 6, ele diz que se a salvação é por graça, já não é por obras. Do contrário, graça já não é mais graça. Então os camaradas estão pregando o evangelho maldito, que é o evangelho da salvação por meio de boas obras, que torna inútil o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então essa igreja não vai levar ninguém para o céu, pelo contrário, estão levando todos para o buraco, para o inferno. Para o vídeo por aqui, porque já está com mais de 1 hora. Depois a gente conversa mais um pouquinho, tá? Romário, quanto mais você escreve, mais asneiras você anota. O vídeo que você fez, escreveu, dizendo que a Santa Ceia é uma tradição. O que você está querendo fazer, meu filho? Comparar a ceia do Senhor com o uso do véu? Camarada, presta atenção, é um verso só que fala sobre o véu. E nem na Bíblia inteirinha, nos seus 66 livros, não há uma outra citação, um outro ensinamento, uma outra orientação a respeito. E você quer comparar a Santa Ceia com o uso do véu? Você é encapetado mesmo, hein, rapaz? Olha aí, ó, estou apresentando aí vasta documentação mostrando os fundamentos da Santa Ceia. E quer saber? O assunto não esgotou não, hein? Ih! Se você procurar lá o simbolismo da ceia do Senhor no Velho Testamento, você vai achar também. E no livro do Apocalipse também. Para com isso, rapaz. Para com isso. Ó, eles perseveravam nos fundamentos, os discípulos na igreja primitiva, está lá no livro de Atos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. Esse partir do pão é a ceia do Senhor, nas orações, né? Entendeu? Difícil, né, meu filho? Tá bom, mas vamos avante. Eu vou mostrando aí os absurdos das suas crenças, os absurdos das suas crenças. Não para por aí, tem mais, viu?